Pois bem, chegamos à hora então de falarmos sobre dois conceitos importantes, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. São duas áreas distintas da farmacologia. Basicamente, em uma, nós vemos o movimento da droga através do organismo. Trata-se da farmacocinética. A farmacodinâmica, a gente vai estar estudando a ação da droga no organismo, certo? Então, são dois recortes dentro da farmacologia que, através de cada um deles, nós conseguimos ver um aspecto importante desta interação do fármaco com o organismo e do organismo com o fármaco. Então, essas duas imagens aí representam bem o que é a farmacocinética e o que é a farmacodinâmica. Farmacocinética, caminho do fármaco no organismo, desde o momento da sua chegada à sua saída. Farmacodinâmica, a ação do fármaco no organismo. Então, é na farmacodinâmica que a gente vai estar vendo o mecanismo de ação do fármaco. Como que ele age para trazer os benefícios prometidos. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que a farmacocinética é o que o organismo está fazendo com esse fármaco. Nós iremos ver, então, as etapas da farmacocinética. A gente vai ver que é absorção, distribuição, metabolismo, excreção. Todas essas etapas, na verdade, é o que o nosso organismo está fazendo com o fármaco. Enquanto que na farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o organismo. Certo? Então, farmacocinética. A gente vai estar analisando o movimento da droga no organismo, suas diferentes concentrações em diferentes locais do organismo. Então, ora essa droga vai estar em processo de absorção, ora essa droga vai estar em maior concentração na corrente sanguínea, ora essa droga vai estar em maior concentração nos tecidos que ela irá agir. Ora, essas drogas vão estar em maior concentração, por exemplo, no bolo fecal, caso a eliminação seja biliar. Isso aí a gente vai estar vendo mais à frente. Ora, essa droga vai estar em maior concentração na urina, que é a outra via de eliminação dela. Enquanto que na farmacodinâmica, a gente vai estar vendo mais ou menos como essa droga vai estar agindo de fato no organismo. Certo? Então, um esqueminha aí que ilustra bem esse processo. Na farmacodinâmica a gente vai ver vias de administração. Na farmacocinética a gente vai ver vias de administração, que são absorção, distribuição, biotransformação, metabolismo, excreção, eliminação do fármaco. Enquanto na farmacodinâmica, ao a gente está analisando como esse fármaco de fato age no organismo, a gente vai ver então o local de ação, o mecanismo de ação e os efeitos que esse fármaco irá trazer. Tanto os efeitos desejados como os efeitos colaterais deste fármaco. Certo? Então, está aí traduzindo mais uma vez. Farmacocinética, conceito de farmacocinética, ampliando um pouquinho mais. É a atividade do organismo sobre a droga. É o organismo que está absorvendo a droga, está distribuindo a droga. De certa forma, trata-se do trajeto da droga, do fármaco no organismo. Enquanto que a farmacodinâmica é o contrário. A atividade do fármaco sobre o organismo. A atividade da droga sobre o organismo. Primeiramente, bora dar um zoom aqui, então, na farmacocinética, que é o caminho da droga através do organismo. Como eu falei com vocês, ela é composta por 4 fases, que são as fases da absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Só que, antes de mais nada, faz pertinente a gente ver as vias de administração, que é um processo anterior à absorção deste fármaco. Diante das vias, a gente vai estar vendo as vantagens e desvantagens de cada uma delas. E daí a gente chega assim, pode se deparar com esse questionamento em um curso técnico de enfermagem. Poxa, para que eu preciso saber a respeito de absorção, metabolismo, distribuição de um fármaco? Então, gente, a justificativa é o seguinte. A partir do momento que a gente compreende melhor a localização deste fármaco, como que ele está agindo ali nesse organismo,
né, a gente consegue controlar a sua ação terapêutica, né, e ficar mais tranquilizado frente aos efeitos deste fármaco no organismo. Por exemplo, eu acabei de administrar um fármaco pela via oral. A gente vai conhecer que a via oral ela vai ter um efeito mais demorado, né, para ser inicializado, né? Então, o início da ação vai ser mais demorado. Mas por que é mais demorado? Né? Então, porque a absorção vai se dar lá no trato gastrointestinal, né? E então existe todo um trajeto desse fármaco até chegar ao trato gastrointestinal, ali ele ser absorvido, cair na corrente sanguínea, ser espalhado por todo o organismo, chegando no seu sítio de ação, promovendo os efeitos desejados. Então tem um trajeto para isso aí. E faz importante que todos nós venhamos assim conhecer. Como eu já falei, a gente vai estar vendo várias vias de administração, certo? E são várias as que existem, sendo oral, sublingual. Parenteral é um conjunto de vias de administração, certo? De modo que enteral é tudo que vai da boca ao ânus, certo? Essa é uma via enteral. Parenteral, tudo que é paralelo da boca ao ânus, tudo que é paralelo a isso. Então, vai administrar na pele, né? Na via transdérmica, é uma via parenteral. Via intramuscular, parenteral. Via endovenosa, parenteral. Via intraarterial, parenteral. Via intrauterina, uretral, pulmonar. Todas essas outras vias que não vão da boca ao ânus são vias parenterais, certo? Então, por que eu friso isso? Porque muitas pessoas às vezes confundem, né? Vai administrar como esse fármaco parenteral. Sim, não quis dizer nada, né? E às vezes as pessoas associam parenteral com via intramuscular ou via intravenosa, sendo que existe uma gama de outras vias que também são parenterais, né? Então, via parenteral, nós temos a via intravenosa, intraarterial, intramuscular, intraarticular, intraóssea, intracardíaca, intradérmica, intraperitoneal, subcutânea, peridural, subaracnoide e ainda outras vias além dessas. Todas essas são vias parenterais. Primeira via que a gente vai estar vendo, então, uma via enteral, que é a via oral. O efeito pode ser local ou sistêmico, né, no qual a absorção se dá pela mucosa gastrointestinal em seus diversos sítios. Costuma-se dizer, a depender do fármaco, a absorção começa pela boca. Por exemplo, quando a gente consome algo que seja adocicado, a percepção desse sabor adocicado já começa na boca, de maneira que a absorção até da glicose já se inicia na boca, certo? Ainda que o principal sítio de absorção seja lá ou no estômago ou no intestino, né? Mas essa absorção vai se dar por toda essa mucosa gastrointestinal quando se administra pela via oral, certo? Temos diversas formas farmacêuticas de medicamentos a serem administrados pela via oral. Então, como a gente viu na última aula, que a gente estava vendo sobre terminologias farmacológicas, né, nós temos a cápsula, a drágia, comprimido, xarope e diversas outras formas farmacêuticas que podem ser administradas através dessa via, né? A distribuição tende a ser lenta deste fármaco. Distribuição é uma das fases da farmacocinética, a gente vai estar vendo, certo? Mas tende a ser um pouco mais lenta, né? Então, a chegada desse fármaco ao seu sítio de ação, né, aquele órgão-chave que ele vai estar agindo, aquele tecido-chave, tende a ser mais demorada, né? É uma via segura, tem menor probabilidade de efeitos adversos, é tão segura que medicamento é vendido sem receita médica aqui nas farmácias, né? E poucos efeitos colaterais nós temos visto frente a essas administrações. É uma via de regra indolor, salvo se a pessoa tem alguma irritação na mucosa gástrica. De baixíssimo custo, cartelas de comprimidos são vendidos a R$ 2,00, cartelas contendo 10 comprimidos vendidos a R$ 2,00 nessas farmácias, né, por aí, principalmente as medicações genéricas. Tem um benefício da autoingestão, certo? A autoingestão, a gente pode entender ela tanto de uma maneira benéfica, né? Poxa, o paciente ele mesmo consegue administrar o medicamento em si,
Mas também a autoingestão a gente pode ver por uma outra ótica. Pode ser perigosa no caso, por exemplo, de tentativas de suicídio ou no caso até mesmo de crianças que lançam mão daquele medicamento, colocam na boca, acabam ingerindo e causando os efeitos piores. Possibilidade de reversão da administração. Então, administrei o medicamento, administrei errado, e agora o que fazer? Então, por exemplo, existe a lavagem gástrica para remover esse fármaco daquele local onde foi administrado, se for feita com celeridade. Existe também a possibilidade da administração do carvão ativado para estar inativando aquele fármaco antes dele ser de fato absorvido. Certo? Então, essas são as características da via de administração oral, porém é uma via que tem uma série de desvantagens também. Eu coloquei aqui em vermelho essas desvantagens para vocês estarem vendo. Certo? Então, tem uma taxa de absorção variável. Então, pode variar de organismo para organismo. Né? A absorção pode variar se a pessoa toma essa medicação com bastante água, ou com pouca água, ou juntamente com alimentos, ou sem alimentos. Lembre só, a absorção vai se dar por alguns tecidos, por algumas células que estariam absorvendo, via de regra, algum alimento. Se eu administro esse medicamento juntamente com o alimento e os dois vão competir no mesmo sítio, ora, essa célula irá absorver o medicamento, ora irá absorver o nutriente. Então, isso aí vai trazer o quê? Variação na absorção dessa droga. Pode ocorrer irritação da mucosa. Então, diversas vezes a pessoa ingerindo fármaco pela via oral, se não estiver com o estômago forradinho, né, tudo certinho, ou então está tomando omeprazol ali, né, diante daquela administração daquele fármaco, pode trazer irritação dessa mucosa. Existe também o chamado efeito de primeira passagem, que é uma desvantagem dessa via de administração. A gente vai estar vendo efeito de primeira passagem ainda nesta aula. Daqui a pouco eu explico para vocês, certo? Existe a desvantagem quando o cliente não pode deglutir. Né? Então, é uma via que se torna inviável. O paciente está inconsciente, é uma criança, né? Não pode estar deglutindo, a gente não tem esse controle. Pode haver a broncoaspiração, então é uma desvantagem da via oral. O medicamento pode interferir na digestão do alimento, né? Então, é uma desvantagem também dessa via, de modo que o medicamento pode tanto competir, né, com os sítios de absorção, como pode atrapalhar essa digestão, tornando mais rápida, mais lenta, tornando as fezes mais aquosas, enfim, está atrapalhando ali naquele processo. Existe a questão da perda da biodisponibilidade, isso aqui está relacionado diretamente com o efeito de primeira passagem, vou estar explicando a vocês. O efeito tende a ser mais demorado, justamente por essa distribuição ser um pouco mais lenta. Né? Existe o risco de êmese e diarreia. Então, administrou pela via oral, o paciente foi lá e vomitou, perdeu. Né? Perdeu aquele fármaco, a gente não sabe quando aquele fármaco foi absorvido. É uma desvantagem que precisa ser observada quando se administra um fármaco pela via oral. Né? Necessidade de boa vontade do paciente, né? Do nosso cliente. Né? Então, ele precisa estar compreendendo, estar cooperativo ali, precisa, né? A gente está levando ali com jeito, em algum caso, houver alguma resistência por parte deste paciente. E como falei com vocês, já trouxe aqui a explicação, que existe a possibilidade de interação com alimentos prejudicando a absorção desses. Efeito de primeira passagem. Todo fármaco, né, a gente administrando por qualquer via de administração, né, ele tende a passar pelo fígado, ser metabolizado, ser inativado pelo fígado, né, e tender a ter uma via de eliminação. Né? Então, todo fármaco, quando ele passa pelo fígado, o fígado reconhece aquilo ali como um corpo estranho, como uma substância química, talvez tóxica, que precisa ser eliminado. Certo? Então, o que o fígado faz? Ele vai lá e inativa essa droga. Certo? De maneira que está circulando o fármaco aqui na corrente sanguínea. Cada vez que ele passa pelo fígado, uma parte dele é inativada. Só que existe algo que é chamado efeito de primeira passagem pelo fígado, né? E que é uma desvantagem da via oral. Perceba só, um fármaco, quando é administrado pela via oral, ele primeiramente passa pelo fígado, é inativado uma parte dele, em torno de 1/3 dele já é inativado, antes de atingir a circulação sistêmica. De modo que, quando o fármaco é administrado pela via intravenosa, não. Ele vai para a circulação sistêmica para depois passar pelo fígado. Então, o efeito de primeira passagem é a inativação de um percentual do fármaco que foi administrado antes mesmo dele chegar ao seu sítio de ação.
Essa é uma das desvantagens da via de administração oral. Perceba só, as veias que saem aqui do processo, né, do trato gastrointestinal, ela antes de jogar ali na circulação sistêmica, né, para jogar no coração e bombardear para todo o corpo, ela vai jogar primeiramente onde? Na veia porta-hepática. Para esse fármaco ser metabolizado e apenas uma parte dele aqui vai chegar na grande circulação. É uma desvantagem da via de administração oral. Então, aqui mais uma vez ilustrando esse processo, né, do efeito de primeira passagem, no qual os fármacos administrados pela via oral, está aqui um exemplo de uma cápsula, né, do qual o seu conteúdo foi absorvido ali pelo intestino, né, despejou esse conteúdo ali, né, esse fármaco ali, naqueles vasos sanguíneos que estavam drenando ali do intestino. Primeira coisa que esses vasos vão fazer vai ser o quê? Jogar esse conteúdo no fígado. E uma parte desse conteúdo vai ser inativado. Então, é uma desvantagem da via oral, o efeito de primeira passagem. Via sublingual. A absorção dos fármacos se dá debaixo da língua. Então, essa mucosa situada aqui nessa região sublingual, ela é altamente vascularizada, no qual os vasos estão bem próximos ali da superfície, de maneira que a absorção torna-se altamente eficaz e rápida. Né? Uma administração indolor, a gente coloca o fármaco ali debaixo da língua e pede para o paciente esperar que esse fármaco venha estar desaparecendo dali, né? Para garantir a absorção total. É importante que a gente frise a orientação ao paciente, que ele não pode nem conversar, pelo risco de projetar aquele fármaco no ambiente, não pode ingerir líquido pelo risco de deglutir e nem pode se alimentar durante esse período que o fármaco está ali debaixo da sua língua, pelo risco dele vir a deglutir também esse fármaco. A absorção tende a ser rápida, né? O contato do fármaco colocado debaixo da língua é quase que direto com os capilares sanguíneos dessa região. Tem uma enorme vantagem também, pois evita a ação destrutiva do suco gástrico. Alguns medicamentos, alguns fármacos, são sensíveis à acidez do ácido clorídrico contido no nosso estômago. Então, um fármaco colocado para ser absorvido debaixo da língua, né, ele não vai ser degradado pelo suco gástrico. Fácil acesso, fácil aplicação. Claro, temos também as desvantagens dessa via, né? Coloca esse fármaco na boca de uma criança e fala para ela que não pode conversar naquele momento, né? Fala para ela que ela não pode engolir aquele medicamento, né? Explica isso aí tudo. Então, de pediatria é algo meio complicado, meio difícil. E claro, se for administrado por sucessivas vezes através da via, pode haver irritação desta mucosa, sim, certo? Então, uma coisa ficou clara até agora. Uma coisa é a via de administração oral, outra coisa é a via bucal, né? Pode-se parecer palavras semelhantes, que talvez possa para muitos dizer a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é a via de administração oral, no qual o fármaco é deglutido, ele passa pela boca. Outra coisa é a administração via bucal, no qual a absorção vai se dar na própria boca do cliente. Via retal. A ação pode ser tanto local quanto sistêmica, ou seja, pode agir tanto ali na região retal ou na porção final ali do intestino grosso, ou sistêmica, pode atingir todo o organismo do indivíduo. É utilizada quando a ingestão não é possível por causa de vômito do paciente, ou porque o paciente está em coma, ou porque o paciente não sabe deglutir, ou quando se trata de uma criança, por exemplo, a via retal se torna uma importante alternativa. Pode se dar através das apresentações de supositório, né, sólidos ou enema, certo? Esses supositórios sólidos, né, na verdade, são semissólidos, né, facilmente eles se liquefazem em uma temperatura em torno de 37 graus centígrados, que é a temperatura do nosso corpo. Né? Enema, no caso, é uma apresentação líquida deste fármaco administrado pela via retal. Uma desvantagem é porque pode estimular a evacuação, né? Desvantagem quando não se quer estimular. Ou vantagem quando o propósito pela administração de um fármaco pela via retal é justamente facilitar a evacuação para estar lavando aquele intestino, para estar fazendo algum exame de imagem, por exemplo. Certo?
O fármaco pela via retal pode ser, por exemplo, um contraste radiológico, quando se quer enxergar através de um raio-x a conformação do intestino grosso do indivíduo. O excipiente ideal, né, deve se fundir em torno de 37 graus centígrados, né, ou até menos. Geralmente esses recipientes, esses fármacos supositórios, eles têm a consistência de uma manteiga de cacau, que é utilizada para hidratar os lábios. Se a gente pega aquela manteiga de cacau, segura ali com as nossas mãos, com a própria temperatura de nossas mãos, ela tende a derreter. Semelhante modo são os supositórios sólidos administrados pela via retal. Deve ser retido de 20 a 30 minutos. Então, nesse período, o paciente, né, ainda que venha aquele reflexo de evacuação pela presença daquele corpo, né, que está ali introduzido no reto, é necessário que esse cliente espere de 20 a 30 minutos para proceder com evacuações, para garantir que durante esse período tenha absorção deste fármaco satisfatoriamente. Pode-se esperar um efeito laxativo, né? Conforme eu falei, a presença daquele corpo ali no reto do indivíduo pode trazer algum estímulo à evacuação. O efeito tende a ser rápido, então, semelhante ali à via sublingual, a absorção também aqui se dá de maneira um tanto quanto rápida. Tem uma grande vantagem de não produzir irritação gástrica, né? E isenta os fármacos suscetíveis à inativação gastrointestinal. Então, chegou ali um fármaco administrado pela via oral. Ele vai ser submetido a uma descarga de ácido clorídrico, depois a uma descarga de bicarbonato de sódio ali na bile. Né? Aqui não vai ter essas ações químicas, essas injúrias químicas que esse fármaco estaria sofrendo caso fosse administrado pela via oral. É excelente para uso pediátrico, a via retal. Imagine uma mãe com a criança pelando de febre dentro de casa, suscetível a convulsionar por conta da febre. A única alternativa que ela teria seria levar essa criança para um pronto-socorro para administrar alguma medicação na veia dessa criança e cumprir ali os efeitos, certo? Essa mãe não seria louca de estar colocando algum comprimido na boca da criança. E se, por exemplo, um dipirona tem um gosto horrível para nós adultos, quanto mais para uma criança, que alternativa essa mãe teria? Supositório. Né? Então, o uso na pediatria, né, é recomendável, né, louvável, é parabenizado, né, da via retal. Desvantagem da via retal. A absorção pode ser oscilante. Então, se eu introduzo um pouco mais aquele supositório, se eu introduzo um pouco menos, há oscilação na taxa de absorção deste fármaco. Né? Pode ocorrer a irritação da mucosa retal, caso administrado suscetível às vezes. Existe o reflexo de defecação, é uma desvantagem, desconforto do cliente, baixa adesão também. Né? Então, são as desvantagens da via retal. Então, tá aí, um fármaco administrado pela via retal, ele deve estar em contato com a mucosa do reto, certo? De maneira que se ele for colocado aqui nessa borda anal, em contato com essa borda anal, não vai haver absorção, certo? Então, ele deve ser introduzido de maneira que quando o cliente vier a contrair aqui esse esfíncter anal, este fármaco consiga ser retido aqui no reto para ocorrer a absorção do mesmo, certo? Como a via hemorroide superior drena diretamente para a veia porta hepática, a extensão do metabolismo hepático da droga aumenta à medida que aumenta a profundidade de inserção do medicamento. O que isso quer dizer? Neste slide aqui eu expliquei que o fármaco precisa estar em contato com essa mucosa, certo? Para ele ser facilmente aqui absorvido. Porém, se ele for muito introduzido lá para dentro, a maior quantidade de veias vai estar jogando esse fármaco para passar pelo fígado antes de chegar na grande circulação. De modo que esse fármaco, essa aqui também é uma via suscetível ao chamado efeito de primeira passagem. Certo? Então, quando se pergunta quais vias de administração são suscetíveis ao efeito de primeira passagem? Então, via oral, via retal. Via parenteral, a gente leva em consideração o local, o volume,
o tipo de agulha. Então, existe agulha específica para ser administrado via intradérmica, via subcutânea, via intramuscular, via endovenosa, certo? Via intraóssea, certo? Requer um domínio da técnica. Se for administrar via intramuscular, deve-se levar em consideração o volume da droga. Então, até que droga, até quantos ml eu posso administrar no deltoide, por exemplo, ou no vaso lateral da coxa. Geralmente os fármacos são administrados da forma líquida quando são introduzidos, por exemplo, no músculo, sendo um líquido aquoso ou oleoso. Quanto mais oleoso for, mais dolorido vai ser. Deve ser observado que as soluções administradas pela via parenteral precisam ser absolutamente estéreis, isentas de substâncias pirogênicas que venham causar alguma alergia ali naquele indivíduo, alguma inflamação. O material, não basta a solução ser estéril, o material também precisa ser estéril, precisa ser descartável. Via de regra, as vias parenterais traz uma absorção mais rápida, uma absorção mais completa, garantia que todo aquele fármaco que for colocado ali naquele músculo ele vai ser absorvido completamente, certo? Existe uma maior precisão em determinar a dose desejada. Então, colocou aquela dose ali na veia, aquela dose ali vai estar disponível para o paciente, diferente de algo que vai ser administrado pela boca, pela via oral, no qual vai haver oscilação da taxa de absorção. Os resultados tendem a ser mais seguros, pelas vias parenterais. Não existe risco da medicação ser destruída pelos sucos digestivos. Então, ácido clorídrico, bicarbonato. O início de ação tende a ser mais rápido e algumas vezes até imediato. Inconvenientes. Então, tem o inconveniente da dor. Geralmente se recorre ao uso da agulha, e até mesmo a droga pode estar irritando esse tecido ali de onde foi administrado. Uma vez administrado pela via parenteral, já era. Então, pela via oral, a gente viu ali como vantagem que se errou a administração de algum medicamento, pode acontecer, gente, o erro. A gente tem os recursos ali da lavagem gástrica. A gente tem um recurso ali de administrar o carvão ativado a depender do fármaco. Via parenteral, não. Se colocou na veia, já era. Certo? Se administrou errado, já era. Então, os efeitos também tendem a ser difíceis de reverter, já está ali na veia, já está agindo, é difícil combater isso aí. Tem um risco de infecção se não forem seguidas as técnicas assépticas, conforme já descrito, utilização de material estéril, descartável, preservação da esterilidade das substâncias a serem administradas. Risco de infecção, dependendo da técnica, se houver alguma falha. Se houver alguma falta de técnica, o emprego de uma técnica adequada, pode se lesionar nervos, músculos, ossos, vasos sanguíneos. Pegou uma agulha, colocou onde não deveria estar aquela agulha. Se não for, por exemplo, observado o quadrante correto pela administração no glúteo, pode trazer lesão de nervos importantes, pode trazer paralisia do membro do paciente. Certo? Então, tem o risco de flebite, inflamação ali dos vasos. Por vezes a gente vê o paciente com o braço todo roxo. O que foi isso? Fui ali no pronto-socorro, foi pegar um acesso ali em mim, e o acesso extravasou. O profissional não sabia como fazer ali aquele procedimento, ficou ali costurando minha veia, e aí acabou que meu braço ficou todo roxo. Então, a falta de técnica pode ser perigosa e pode gerar até a flebite. E claro, gente, a administração parenteral tem suas inúmeras vantagens, mas se a gente recorrer sempre a essa administração parenteral, tem um inconveniente, de causar alguma injúria no tecido do paciente. Por exemplo, paciente que faz uso de insulina subcutânea, ele tem que estar alternando o local onde é administrado aquele fármaco. Porque se sempre ele escolher aquele local vai ficando cada vez mais fibrosado, mais rígido. Tem esse inconveniente, ao se escolher as vias de administração parenteral. Então, dentre as administrações parenterais, nós temos a via intravenosa, no qual o fármaco é colocado diretamente ali na veia, na grande circulação. Então, saiu da veia, a veia vai jogar para o coração vai bombardear para todo o corpo.
pode ser administrado em bolo intravenoso ou na forma de gotejamento. Né? O objetivo, no caso do bolo intravenoso, quando é administrado, é aquele fármaco que a gente pega assim, né? Administra uma seringa ali completamente ali na veia do paciente de maneira quase que instantânea. Né? O objetivo é aumentar rapidamente a sua concentração no sangue para o nível eficaz. Né? Claro, se errou uma via de administração, um fármaco a ser administrado pela via intravenosa, já era. Via intramuscular. O que consiste a via intramuscular? É um depósito que a gente faz no músculo esquelético do indivíduo, né? De maneira que está depositado aquele fármaco ali, a depender das substâncias que forem administradas, se for mais oleosa, mais aquosa, depender do veículo, esse fármaco pode demorar poucos minutos para ser absorvido, poucas horas para serem absorvidos, como pode demorar meses a serem absorvidos. Como assim meses? Lembra do anticoncepcional trimestral, injetável, intramuscular? Ele tem duração de até 3 meses no organismo da mulher. Né? Então, tem que ter o cuidado de administrar afastado de nervos e vasos sanguíneos importantes para não lesioná-los. A depender dos componentes, pode levar meses para ser absorvido, conforme eu citei aqui o anticoncepcional trimestral. De modo que, quanto mais aquosa for a solução, mais rápida vai ser a absorção. Quanto mais oleosa for, mais lenta vai ser a absorção e também mais dolorida. Né? É útil para clientes que não conseguem deglutir, por exemplo, ou clientes que, mesmo deglutindo, têm um risco de estar vomitando. Tem um risco de causar trauma ou compressão acidental de nervos, então por isso deve-se administrar afastado de nervos, né? Afastado de vasos sanguíneos importantes. Se não for obedecida corretamente a técnica, né? Por exemplo, de introduzir a agulha, fazer uma aspiração para ver se não vem sangue, né? Pode acontecer dessa agulha estar dentro de uma veia e se a pessoa for logo ali injetando aquele fármaco, a administração deixa de ser via intramuscular e passa a ser via intravenosa. E aí agora esculhambou tudo. Né? Também tem o risco de abscesso por infecção. Então, né, vai se administrar no deltoide, imagine ali um triângulo imaginário, né, de cabeça para baixo no músculo deltoide, administra no centro daquela região. Vaso lateral da coxa, né? Então, pega a parte superior da coxa, no meio dela, para ser administrado. Vai se administrar no glúteo, tem que ser o quadrante superior lateral. Né? De modo que existem as dosagens limites que são toleráveis, os volumes limites que são toleráveis em cada um desses músculos. De modo que o deltoide suporta até 3 ml. O glúteo suporta até 5 ml, é o que mais suporta, né? O músculo da coxa, ali, o lateral, até 4 ml de serem administrados. A depender do tipo de injeção, da via que se quer, existem angulações diferentes. Então, quer administrar no músculo, né? 90 graus. Subcutânea, 45 graus. Intravenosa, entre em torno de 30 graus. 30 graus a serem seguidos ali. Quer administrar dentro da pele, via intradérmica, né, em torno de 10 a 15 graus. Certo? Então, via subcutânea, né, não tem como administrar grandes volumes, é no máximo 2 ml. Uma coisa é a via subcutânea, outra coisa é a via intradérmica. A subcutânea é debaixo da pele, via intradérmica é dentro da pele, entre a derme e a epiderme, lembrando que a via intradérmica só suporta ali aproximadamente 0,1 ml. Certo? Então, existem aqui algumas divergências, como a gente vê, mas que são plausíveis de serem seguidas. Por exemplo, é possível administrar na via subcutânea em uma angulação de 90 graus, desde que seja realizada uma prega, certo? Se não for realizada essa prega, a gente deixa de administrar via subcutânea e passa a administrar via intramuscular. Então, está aqui via subcutânea, certo? Lógico que isso aqui é uma ilustração, não se administra esse volume de medicamento na via subcutânea. E aqui via intradérmica. Exemplo de fármaco administrado via intradérmica, vacina BCG. Via respiratória. Então, é a via que se estende desde a mucosa nasal até chegar ali aos pulmões do indivíduo. Né? Então, pode ser na forma gasosa, tem até alguns fármacos
administrados na forma líquida e sólida também através da via respiratória. O efeito pode ser local, como por exemplo um descongestionante nasal, né? Um medicamento para asma também vai ter local ali na árvore respiratória. Mas também um fármaco administrado por essa via pode ter um efeito sistêmico, por exemplo, algumas anestesias pré-operatórias, né? São colocados ali através de gases que são absorvidos ali na árvore respiratória e que vai ter um efeito sistêmico. Como eu falei, pode vir numa forma de apresentação gasosa ou também de partículas líquidas, no caso da nebulização, e até mesmo de partículas sólidas, como o pó inalatório contido ali na bombinha que os pacientes usam para asma. Atualmente, essa via tem sido um recurso, já foi aprovado pela Anvisa, que pode ser utilizado para a administração de insulina, né? Uma alternativa, né, a quem estava sempre ali se perfurando, aos pacientes insulino dependentes que estavam sempre ali se perfurando para administrar pela via subcutânea. Certo? Então, geralmente, né, quando se administra um fármaco pela via pulmonar, cujos efeitos, pela via respiratória, cujos efeitos vão ser sistêmicos, então o local de absorção principal vai ser os alvéolos, né, que são ali altamente vascularizados. Então a absorção vai se dar ali nos alvéolos, é ali que a droga vai ser transferida do local onde foi administrado para a corrente sanguínea. Uma coisa é a via respiratória, certo? Outra coisa é a via nasal. Então, gente, uma coisa é o fármaco ser administrado para ser absorvido lá nos pulmões. E outra coisa é um fármaco para ser absorvido justamente aqui na região nasal, certo? Como, por exemplo, alguns descongestionantes nasais. Diversas outras vias de administração, cada um com a apresentação de um fármaco diferente, né? Então, via ocular pode ser na forma de colírio ou de pomadas, certo? Existem pomadas que podem ser administradas pela via ocular. Forma de solução gotas ou spray, administrado pela via intranasal. Solução otológica, administrado no ouvido do paciente. Pode ser líquido, né? Geralmente são substâncias líquidas que são administradas no ouvido. Via vaginal, via intrauterina. Né? Então, via vaginal, as medicações geralmente são administradas em uma apresentação, né, cuja elas venham se amolecer e se espalhar para produzir um efeito naquele local, né, no local da vagina. Então, tem lá o metronidazol, por exemplo, que pode ser administrado via vaginal para cumprir um efeito antisséptico naquele local. Via intrauterina, né, geralmente o efeito é local, né, pela falta de estabilidade estrutural do útero. Então, na via intrauterina, nós vamos ver um pouco mais adiante, né, os dispositivos intrauterinos que podem ser colocados naquele local. De modo que este fármaco pode cumprir aquele efeito espermicida, caso esse DIU seja de cobre, ou também pode ser um DIU hormonal, que venha estar ali justamente, né, impedindo que haja a ovulação daquele organismo. Outras vias, né, curiosas, por assim dizer, via intracardíaca, no qual o fármaco é administrado diretamente no coração. A exemplo, a adrenalina, em caso de emergência, né, deu parada cardiorrespiratória, administra a adrenalina diretamente no coração. Lembrando que é uma via que é exclusiva médica, né, então não compete a nós estar administrando por esta via, nós não temos competência técnica para isso. Via subaracnoide, abaixo da membrana aracnoide, ali do sistema nervoso, né, os opiáceos, os anestésicos. Via intraóssea, alguns fármacos podem ser administrados dentro do osso, como por exemplo cálcio, antibiótico, medicações que irão atingir o coração, como os digitálicos, heparina, né, um anticoagulante, bloqueadores neuromusculares em crianças de até 6 anos. Atualmente, essa via tem sido usada até mesmo em adultos. Vejamos só esse vídeo aqui da punção óssea.
I'm Dr. Jess Mason, and this video is going to show you placement of an EZ-IO in a real patient, in a real code, in a real hospital. But first, before you get too drill happy, let's go over what's in the kit so you know what to expect. It comes with a drill. Without it, it wouldn't be so easy, would it? É uma It furadeira, comes with 3 viu, needles. gente? We've Que é only got 2 utilizada, today né? because we're on a O vídeo budget. está em inglês, mas a gente There's consegue pink for vislumbrar ali a pediatric técnica because que ela all vai kids like utilizar. pink. Blue, which is Certo? not shown, fits in most adult sites. And then yellow, which works well for the adult humerus and areas of adipose. So you can remember yellow, adipose. You're welcome. Enjoy your dinner. It attaches magnetically to the drill. And then once it's A drilled agulha into funciona place, como uma you're going to broca, né? remove that Vai ser stylet, colocada ali na ponta dessa furadeira safety first. medicinal. And then this proprietary dressing fits nicely over the top right there, E, and claro, you can alguns then connect dispositivos your ali tubing. a serem And you're all ready to utilizados go. para For the proximal tibia, you utilização want to dessa feel agulha. 2 finger breadths below the tibial tuberosity, and you're going to go on that anteromedial surface. So you're going to prep the skin, of course, first. Now, with your drill, here they're using the yellow one. The blue would also work. Yellow might be a little long, so you just don't want to hub it. You're going to advance it through the skin and then drill until you feel give. That's how you know you're in the medullary cavity. Don't push it beyond that because you don't want to go through the medullary cavity. Now you remove the stylet, and you can place that fancy, beautiful dressing. And now you can hook up your tubing. So they're going to draw off some labs here, which is great for things like H&H and type and screen, but some of your elements of your chemistry panel are going to be very different from your serum levels, so you want to be careful. And remember, you can give any medication through an IO line. For infants and kids less than 6 years old, the proximal tibia is actually the preferred site. Here's some other options for placement. You can go in the distal tibia as well, and basically it's like the medial ankle, where the medial malleolus meets the shaft of the tibia. Another option is the distal femur, and for that you would go 2 finger breadths above those wide condyles of the knee, and that's right smack in the middle. And finally, there's the humeral head, and you're going to go in the greater tuberosity of the humerus. Now, if you're going to do this in an awake patient, then I recommend using some anesthesia, and you can use my mnemonic 2 of 2 for 2 times 2. That's 2 cc's of 2% lidocaine over 2 minutes, then do a flush and wait, and then repeat it, so times 2. 2 of 2 for 2 times 2. And that gives your patient 80 milligrams of lidocaine. Some people use a little more, a little less, but that's a safe amount. I also recommend anesthetizing the skin and periosteum before you start. Ela traz ali alguns aspectos técnicos, algumas explicações, né, em inglês, mas claro, o que valeu aqui pra gente foi estar contemplando essa técnica, e caso a gente se depare no nosso serviço de saúde, na qual nós iremos atuar, nós iremos trabalhar, a gente não fica ali com espanto diante dessa técnica. Não, plausível de estar acontecendo. Mais um videozinho da punção óssea. All right, Scotty. I'd rate that a 2. What? Yeah, that's definitely a 2. All right, now we're going to aspirate. I can't feel your aspirating. Isn't that beautiful? Oh, it's coming out so easy, the blood is. I can tell you that the insertion was like next to nothing. Really? Absolutely next to nothing. Wow. It was fast. It was doing it It really, really easy. fast. It was strikingly easy. I've had IVs that hurt worse. I mean, 15 per 6 seconds times 10 is a minute, so that's 150 per minute. yeah, it's a totally zero. It's totally flat. It's good and stable. I feel absolutely nothing around it. Okay. Okay, we're going to use a technique of holding the leg, pulling gently upward while we twist clockwise. I felt nothing. Not anything. You see, people are worried about how bad it's going to leak and bleed after you take it out. IVs do worse than that. Oh, yeah. 15 gauge IV, can you imagine? It would be pouring out. No mínimo, interessante. Então, gente, a gente viu as vias de administração dos fármacos, certo? Agora, a gente vai estar conhecendo cada uma dessas fases da farmacocinética, certo? Então, nós temos a fase da absorção, que é a fase que nós iremos
conhecer, analisar a passagem do fármaco do exterior até a corrente sanguínea. Já a fase da distribuição, a gente vai ver a passagem desse fármaco do sangue para os demais tecidos, enquanto que a excreção é do sangue para o ambiente externo. Primeiramente,